Então vamos agora começar de vez. Empreender é mais que ter sucesso no seu negócio, é transformar a vida das pessoas. Então, o nosso propósito aqui hoje é fomentar esse empreendedorismo na cidade e alimentar cada vez mais as empresas a terem um contato entre si e a gente conseguir fazer Poços se desenvolver cada vez mais nessa área de startup. Para quem é de Poços, às vezes até é meio frustrante você ver a capacidade que Poços tem, uma quantidade de dinheiro que gira aqui em Poços e não ter um empreendedorismo aquecido aqui na cidade. Você vê cidades até menores, como Itajubá, Santa Rita, que são cidades menores e são mas então milhões de anos à nossa frente nessa questão de empreendedorismo, de inovação. Já passou da hora de fomentar isso e acho que cada vez mais a gente tem que tentar, porque Poços tem um potencial muito grande. A gente está num lugar privilegiado, que a gente está próximo de Itajubá e Santa Rita, que pode pegar bastante experiência deles. Estamos muito próximos de São Carlos, próximos de Campinas, que são lugares também que já estão bem mais evoluídos que a gente. E a gente pode aqui fazer um centro em Poços de Caldas e ajudar todo mundo que é daqui da região. Então, o nosso propósito hoje é justamente esse, para a gente conseguir, com o trabalho de formiguinha, chegar onde a gente quer um dia, que possa se tornar uma referência também nessa questão de startups, de desenvolvimento de empreendedorismo. O primeiro assunto que eu vou tratar é as diferenças jurídicas de investidores. Eu fiz um resumo, assim, bem para ficar mais claro possível, de 3 tipos primordiais de investidores que tem. O primeiro são os doadores, que normalmente são os 3 Fs, que são Founders, Families and Friends, também conhecido como Family, Friends and Fools, que são famílias, amigos e tolos, e o crowdfunding, que são as pessoas que têm como características que elas doam para as empresas, elas não esperam um retorno como investidor, elas doam por doar, porque gostam, amigos, parentes, ou então entusiastas que conseguem, que tenham dinheiro e ajudam no empreendedorismo. O crowdfunding ele foi regulamentado recentemente pela CVM, então hoje você consegue, através da plataforma da CVM, fazer o equity crowdfunding para conseguir recursos. Você pode fazer, é tipo aquele crowdfunding que tem em sites da internet, mas você consegue ir lá, conseguir fundos, divulgar a sua ideia e conseguir fundos para o seu negócio sem poder dar um retorno. O crowdfunding tem que ser uma doação pura e simples de pessoas que queiram ajudar. O segundo tipo de investimento que ele não tem uma participação direta inicial no negócio. São as pessoas que vão investir, mas elas não vão se tornar sócios do negócio imediatamente. Elas estão investindo com uma expectativa de retorno, elas esperam que vai ter um retorno para eventualmente receber o dinheiro de volta ou fazer parte da sociedade. Esse é o caso típico do investidor anjo. O investidor anjo ele aporta um dinheiro na empresa, ou então mesmo na ideia, eles nem têm empresa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas ele espera um retorno de como receber esse dinheiro como forma do investimento em si, ou então converter isso em participação na empresa para virar um sócio e mais para frente sair. O investidor anjo, ele foi regulamentado em 2015, com uma alteração da Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Foi um avanço importante, a previsão do investidor anjo poder participar, de existir hoje no ordenamento jurídico brasileiro a figura do investidor anjo. O investidor anjo, ele participa da empresa, assim, ele aporta um capital na empresa, mas ele não participa inicialmente por quê? O investimento dele fica figurando como separado da empresa. Então ele não tem responsabilidade sobre débitos da empresa. Se você for credor da empresa, ele não vai poder ser acionado. Se a empresa falir, entrar em recuperação judicial, ele não tem nada a ver com isso. O máximo que vai acontecer é ele perder o investimento dele. E ele entra, lógico que ele não entra para perder dinheiro, ele entra porque ele acredita numa ideia. O papel principal do investidor, além do capital, é ajudar a empresa em si, com a experiência dele, com o networking dele, ele fazer uma mentoria, ajudar. Tanto que o investidor, normalmente, eles entram na empresa para tentar ajudar, para fazer um networking, a empresa trazer contatos, trazer a experiência dele na parte de administração ou na parte de gestão, dependendo da área que ele investe. Então ele tem uma figura mais importante até do que o dinheiro, às vezes, do investidor anjo, é atrair um investidor que seja da área, que esteja engajado com o propósito mesmo da empresa, para ele agregar, para ele vir fazer parte do time da empresa e a empresa poder crescer de uma forma sustentável e já com uma pessoa experiente que vai aportar além de dinheiro, bastante conhecimento e contatos. E a terceira forma é aqueles que fazem a participação, que entra já direto com participação na empresa, que são ou você receber um novo sócio ou investimento de fundos de investimento. Aqui na parte de fundos de investimento eu coloquei fundos, porque assim, existem diversas formas de fundos, desde venture capital, até fundos grandes, até que chegam até a empresa chegar a abrir capital em bolsa, se for o caso.
Então, eu pus bem mais genérico. O que são os fundos de investimento? São empresas voltadas para investimentos em outras empresas, que elas vêm e basicamente elas aportam dinheiro. Então, elas vêm, elas pegam a participação da empresa e elas ficam com uma participação de dividendos, de lucros da empresa, mas elas entram como sócio, basicamente. E um novo sócio, pode ser outra pessoa jurídica ou pessoa física que não seja fundo de investimento, que é uma pessoa que vem, traz um dinheiro para a empresa e acaba entrando como sócio. Então, esses vão ter a participação direta. Os fundos, é importante falar que eles podem ser investidor anjo também. Mas, normalmente, os fundos eles entram aqui já como sócio mesmo. A escala aqui, nesses 3 tipos de participação, é claro porque, assim, lá é o estágio bem inicial da empresa. Aqui o investidor anjo é o primeiro estágio para investimento e aqui já é quando a empresa já está bem mais madura, que já está pronta para receber capitais maiores, que aí começa a vir os fundos, eles vão, aí vai crescendo, tem fundos que investem pouquinho, até fundos que investem bastante dinheiro nas empresas. Então, basicamente, são esses os 3 tipos jurídicos de investimento que vocês têm que saber. Se alguém chegar para vocês querendo fazer investimento, basicamente vão chegar nesses 3 tipos que vocês vão ter essas 3 opções, ou uma doação pura, ou alguém que vai fazer um investimento mas sem uma participação direta inicial, ou então alguém que vai querer virar seu sócio mesmo na empresa. E aqui, passando na parte de investimento, quais são os tipos mais comuns de sociedade que tem hoje, que as startups adotam para fazer sua atividade? O primeiro, que eu acho que é o mais comum das startups, são as informais. É aquele momento em que você tem uma ideia, você junta com um amigo, você vai, se senta numa sala e começa a elaborar a ideia. Ali, esse é o momento inicial, praticamente de toda startup. Dificilmente uma startup começa já formalizada, até porque tem que fazer um MVP, tem que validar a ideia da startup, para passar para um passo seguinte, para a questão da formalização. O que a gente faz? Realmente, quando o pessoal chega aqui para conversar e falar sobre a startup, estou na informalidade, o que a gente recomenda, pelo menos, é que quem está criando uma startup crie um MEI, o microempreendedor individual. Por que você vai criar um MEI? Porque é o seguinte, o MEI é baratíssimo de você manter, custa R$50 por mês, mais ou menos, dependendo do tipo de atividade. Você vai poder ter um CNPJ, vai ser o primeiro momento que você vai ter uma empresa. Então, a partir do crescimento desse negócio, se ele for para frente, você já vai ter um CNPJ com alguns anos, a empresa vai crescendo já com histórico, entendeu? Você não vai ter que criar uma empresa do nada, do zero, mais para frente, quando você for formalizar a empresa. É bom o empreendedor que paga R$50 por mês e tem a questão de previdência social. Esses são os casos informais. É importante, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouco mais para frente, de celebrar um acordo entre os sócios, mesmo quando está na informalidade, para prever a relação entre os sócios, a questão da atividade da empresa. O tipo mais comum de empresas no Brasil são as limitadas, por diversos fatores. Primeiro é que a limitada, ela separa bem o patrimônio da empresa dos sócios, então você vai aportar um valor para subscrever e integralizar o capital social da empresa. A empresa vai ser uma coisa, os sócios vão ser outra. Na teoria é isso. Na prática, a gente vê casos de questões trabalhistas, de desconsiderar a personalidade jurídica e chegar no patrimônio do sócio. Mas a limitada, se o empreendedor fizer tudo de acordo com o que manda o contrato social, não usar a empresa como fraude, a chance do patrimônio dele ser afetado por dívidas da sociedade é muito pequena. Ele tem diversos mecanismos para evitar isso e é muito difícil chegar até o patrimônio dele. E outro ponto que faz a limitada ser muito utilizada no Brasil, que ser a mais utilizada, é porque o custo operacional dela é mais barato do que em relação à sociedade por ações que a gente vai falar em seguida. Porque a limitada, ela tem obrigações de produzir a documentação contábil dela, mas ela não é obrigada a publicar, é uma documentação mais simples. Normalmente as limitadas são, ou a grande maioria, micro e pequena empresa, podem estar no simples, tem uma contabilidade bem mais simplificada. Então, por isso que esse é o tipo de sociedade mais adotado no Brasil e, normalmente, as empresas entram como limitadas e ficam muitos anos como limitadas. Tem empresas que encerram como limitadas, viram limitadas sempre, não mudam o seu tipo societário. O terceiro tipo mais comum são as sociedades por ações. Existem muitos outros tipos de sociedade, mas essas aqui são as principais, tá? Mas se a gente fosse falar de todas, a gente ia perder, dá para fazer um curso só de sociedades, tipos de sociedades aqui. As sociedades por ações, a gente tem aquela imagem que é uma sociedade que são as grandes corporações, são as empresas muito grandes que são negociadas ações na Bolsa de Valores, mas nem sempre. Existem as sociedades abertas e as fechadas. As fechadas, elas funcionam basicamente como as limitadas.
só que em vez de ter cotas, elas têm ações e elas são fechadas. Para entrar um sócio novo, ele vai ter que ter aprovação dos outros sócios, vai ter que ter uma venda. Basicamente, a tramitação é a mesma. A diferença dela para a limitada é que aí ela já passa a ter a obrigação, ela é regulada pela CVM e ela já passa a ter a obrigação de publicar os documentos contábeis da balança, demonstrativo de resultados. Então, ela já tem um custo operacional maior. E aí as sociedades abertas são como as fechadas, só que elas são negociadas na Bolsa de Valores. Elas já estão na Bolsa de Valores, as ações são negociadas através de Bolsa de Valores. Então, e ela você pode virar acionista dela adquirindo ações por meio do mercado público. Aí você me pergunta, mas por que existe as fechadas são comuns se elas são tão parecidas com as limitadas? O que acontece aqui, em muitos casos, é importante para investimento. Porque aqui, quando vem um investidor, principalmente um investidor anjo, numa limitada, e ele faz o aporte de capital com a possibilidade de converter em participação societária, se ele converte simplesmente, no momento de fazer essa conversão, se ele converte simplesmente em participação na sociedade limitada, pode ser considerado como um ágio ou um ganho de capital para a sociedade e para os sócios que já estavam nela. E aí vai incidir uma alíquota de imposto de renda. Vai ser uma alíquota de pelo menos 15% de imposto de renda. E aí o que se faz? Obviamente coloca-se cláusulas de conversão de limitada em sociedade por ações fechadas, porque a hora que ele vai subscrever a ação na sociedade por ações, ele pode subscrever o valor de investimento dele em ações pelo valor nominal, que é o valor puro do investimento, sem ter esse ganho de capital, e aí não vai ter aplicação, vai ter incidência de imposto de renda. Então, nesse caso, por isso que as sociedades, muitos contratos de investimento, caso alguém chegue no ponto de receber um investimento, pode ter essa cláusula de previsão de conversão de limitada em sociedade por ações, justamente por isso, por uma economia tributária, um planejamento tributário, tanto da sociedade quanto do investidor, no momento de efetivar a conversão para a sociedade. Todas essas questões têm que ser analisadas caso a caso. Cada investimento é um investimento, cada empresa é uma empresa, então essa é uma possibilidade que pode ter e que torna as sociedades por ações mais comuns do que muita gente pode pensar, justamente para o momento da conversão. E depois da fechada passar para aberta, geralmente é o estágio final da evolução das empresas, que é quando elas fazem a IPO, que eles lançam na Bolsa de Valores as ações, e eles tornam sociedades abertas, aí já são valores de investimentos bem maiores, de milhões de reais, aí são as empresas realmente grandes que têm mercado, que vão até a Bolsa para captar investimento, e aí mas a gente já está falando do estágio bem mais avançado, aí já não é mais startup, já é uma empresa consolidada mesmo, ela já não está mais no começo, já não tem mais a estrutura de uma startup. Quais são os desafios de montar uma startup para atrair investimento, para você gerar um valor que o investidor vai olhar para a sua startup e vai falar, pô, aí eu posso pisar nesse terreno aí, que não vai ser um terreno minado, eu sei onde eu estou pisando. Porque assim, a gente tem que partir do pressuposto que o investimento é um investimento de risco por si só. Porque as empresas podem ter potencial, mas não necessariamente vai ter o retorno que se espera delas. E uma das questões que mais impactam nisso é a relação entre os sócios. Muitas vezes, quando você tem a ideia, você está estruturando, quando o pessoal está empolgado com a ideia, tudo é lindo, é muito legal, tudo vai funcionar, a gente vai fazer, é muito legal. Quem participou da Startup Week de semana passada, acho que tem algumas pessoas que participaram, viram, nossa, todo mundo chegou à ideia, nossa, a ideia é muito legal, a hora que foram tentar validar, viram que não dava, volta, vamos começar tudo de novo. Então, esse processo todo de dedicação entre as empresas pode causar um desgaste muito grande de sócios que pode acabar com a própria empresa. Então isso o investidor identifica, o investidor ele tem um olhar clínico para o negócio, ele sabe onde ele vai colocar o dinheiro dele, onde ele não vai colocar, e se ele identifica esse desgaste entre os sócios, já é um ponto que pode impactar diretamente em receber ou não o investimento. O que deve ser feito? Naquele primeiro momento que eu falei anteriormente sobre a sociedade informal, é importante que os sócios faça esse memorando de entendimentos entre os sócios. É um documento, é um contrato entre os sócios, que eles vão prever qual vai ser a sociedade entre eles, qual vai ser o papel de cada um, o que eles estão buscando na sociedade. Se tiver lucro, como é que eles vão dividir esses lucros? Se tiver prejuízo, quem vai pagar o prejuízo? Como vai dividir o prejuízo? Se vier um investidor, como eles vão atuar? Se o investidor chegar para eles, a ideia de vocês é boa, querem investir, porque o investimento pode vir antes mesmo da formalização. Então, esse é um documento que pouca gente faz, mas é de muita importância, porque ele pode evitar justamente esse desgaste que pode levar ao fim da empresa. Porque mais vale um bom acordo
do que uma briga. Mas esse documento é uma base muito sólida para chegar a esse bom acordo, para atrair investidor. Você tem a mesma ideia que um concorrente seu. Se ele chega em uma que tem um acordo entre os sócios, fala, ó, a nossa empresa tem esse norte, e chegar numa outra que está uma bagunça, a chance dele investir na sua, que está organizada, que tem esse norte, é muito maior do que ele investir na outra. Então, é um documento que vale a pena os sócios investirem, se eles acreditam na ideia, eles investirem para quê? Para dar esse suporte para o investidor poder, para atrair tanto investidor quanto outros fornecedores e tudo mais. Então, ele é bem importante, ele vale a pena se investir nele para você regular a situação dos sócios, desde a informalidade. Esse documento vai ser um contrato, a gente fala contrato de gaveta, ele não tem validade em relação a terceiros, ele vai ser praticamente um regulamento interno da sua sociedade desde o começo. Aí depois que você passa da informalidade para a formalidade, aí surgem os documentos mais formais, que aqui eu até não coloquei, é o contrato social ou o estatuto social, dependendo se você já vai criar uma SA, uma sociedade de operações, é o estatuto social. O contrato social, o que é? Aquele documento que você faz com o seu sócio, que aí vai ter a previsão do capital social, que é o valor que você vai investir na empresa, as responsabilidades, administração, possibilidade de saída, mas ele é um documento mais engessado. Ele é um documento público que você tem que registrar na junta comercial ou no cartório de registro de pessoa jurídica, dependendo da atividade. Ele é um documento bem engessado porque a junta faz muita exigência. Então o que a gente recomenda? Faz um contrato social o mais básico possível, prevendo as questões principais do contrato, e paralelo ao contrato social, fazer um acordo de cotista ou de acionista, dependendo do tipo da empresa. O que prevê esse acordo de acionista, de cotista ou acionista? Ele é uma evolução do memorando, porque aqui a sociedade já está rodando, já está sendo formalizada, e nela você vai prever, basicamente, o que você previu no memorando, mas você vai prever questão de divisão de lucro dentro da empresa, questão de divisão de capital social, você vai prever todas as possibilidades que os sócios vão ter dentro da empresa para cercar tudo, para ter uma relação harmoniosa dentro da empresa. Principalmente o que é muito importante de constar no acordo de cotista e de acionista. Separar a função de cada sócio, quem vai ser o CEO, quem vai ser o CFO, quem vai ser diretor disso, diretor daquilo, diretor de marketing. É muito importante porque a partir do momento que você vai fazer uma análise da sua empresa, você vê que o setor de marketing não está funcionando legal. Você sabe que o sócio responsável do marketing ele tem uma obrigação com a empresa direta, ele assinou um contrato entre os sócios, que a obrigação de tocar aquela área é dele, né? Então, é um documento bom para a gestão interna da empresa, para separação e cobrança de desempenho da empresa entre os sócios, né? Porque às vezes você combina, eu vou ser o sócio, eu vou gerir a empresa, você vai fazer o marketing, vai fazer financeiro, e aí começa a dar problema, fala, não, mas quando a gente combinou, essa parte dando certo, foi você que falou. Então, você está lá no papel, você tem uma condição de cobrar bem exatamente o que cada um vai ter que fazer. Além de prever isso, é importante que a divisão de lucro, porque assim, as empresas não necessariamente podem ter divisão de lucro da forma como está no contrato social, principalmente quando vem alguém para investir na empresa. Se essa pessoa, normalmente por opção contábil, tributária, não faz o aporte do capital, aumento de capital na empresa diretamente, você pode ter ali, ele entra como sócio, dando capital social, ele pode ter uma participação minoritária na empresa, mas não necessariamente ele vai ter que tirar os dividendos proporcional ao que a participação dele no capital social. Pode ter uma diferenciação de rendimentos entre os sócios de acordo com o estipulado entre eles. Isso é importante estar previsto no acordo de cotista. Então, você pode ter 50% da empresa, mas 70% que ganhar fica para mim, entendeu? Isso é uma das possibilidades que pode ser previsto dentro do acordo de cotistas, que entre os sócios, que não necessariamente precisa estar no contrato social, porque o contrato social é público. Esse daqui ele pode ficar arquivado na sede da empresa. Tirando no caso de sociedade anônima, você tem que publicar também. Mas ele é um documento que vai trazer. E o que é muito importante para ele que está falando aqui hoje, no acordo de cotista, é já deixar a previsão, você fazer uma futurologia em caso de chegar um investidor ou um novo sócio. Então, são algumas cláusulas que existem, alguns mecanismos que existem, que é o tag along, drag along, put. São várias cláusulas que você tem de prever que se o investidor chegar na sua empresa, que
se ele quiser comprar uma parte minoritária, a outra parte vai ter que vender junto. São questões assim, societárias que para não ter prejuízo entre as partes, de chegar uma outra pessoa estranha na sociedade e você ficar lá, assim, sabe? A empresa perder a sinergia dela. Então, são questões bem importantes que devem ser previstas desde o início principalmente no caso de investimento, porque normalmente quando vem um investidor anjo, até que o investidor anjo ele tem uma característica de vir agregar mesmo. Mas quando começa a vir, principalmente fundos de investimento que vem só aportar, que não necessariamente ele vai estar no dia a dia, você vai ter uma participação, isso pode causar algum conflito dentro da empresa, ou então a questão, que é muito comum também de acontecer, é do sócio no começo, quando é pequeno, ele tem uma expectativa. E aí, quando ele vê que o negócio é promissor, a ganância pode querer passar por cima dos outros sócios. Entendeu? E querer ganhar mais que os outros, querer vender para alguém que não tenha nada a ver. Porque, assim, as startups, elas têm uma questão de propósito. A inovação é mais uma questão de propósito do que, no primeiro momento, do que de rentabilidade. A rentabilidade é uma consequência do propósito. Hoje você procura empresas pelo que elas oferecem, não necessariamente por preço, por questões de valor. É mais o valor intrínseco que você está comprando, você paga até mais porque ela oferece uma coisa mais legal, que tem a ver com o seu estilo de vida. E às vezes um sócio pode vir querer vender para uma pessoa que tem nada a ver com o negócio, vai acabar com o propósito da empresa, e aí, por ganância, porque vou ficar rico, né? É um dinheiro legal, preciso do dinheiro, aí, só que vai acabar destruindo a empresa. Então é importante estar previsto quais são as formas de receber o investimento, como você pode executar essa questão para evitar justamente isso, para a empresa que tem um crescimento sustentável continuar na trilha que vocês imaginaram, ou então que está dando certo, porque a partir do momento que vem alguém querer investir nessa empresa, é porque o negócio está dando certo, que a sua ideia é boa, que vocês têm uma administração legal, então a tendência é que o caminho está sendo certo. O que é muito importante nisso, você fala, pô, Gabriel, mas eu tenho um acordo já com o meu sócio, né? Tipo, a gente tem um contrato social. O que diferencia esse acordo de acionistas do contrato social é a questão de você poder executar imediatamente. Então, o que estiver previsto nesse acordo, você vai poder pegar. Fala assim, se o seu sócio não cumpriu o que está no acordo, você pode executar ou através de uma câmara de arbitragem ou judicialmente e pressionar, entrar com uma ação de execução direta, que ele vai ser obrigado a executar o que está previsto no acordo. Né? Então, ele te dá uma garantia de que você tem que fazer a sua parte, mas se o outro não fizer, você vai ter um mecanismo bem mais rápido de forçá-lo a fazer também. Entendeu? E aqui, ele é um instrumento importante na questão do investimento, porque assim, o investidor, quando ele chega na empresa e vê que a empresa tem esse documento, ele sabe também, mais ou menos a questão do memorando, ele sabe o quanto ele vai ter que gastar para investir nessa empresa. Ele vai olhar e falar assim, eles têm um acordo de cotistas aqui, que prevê tais cláusulas, eu sei que se eu quiser comprar a participação de um, eu vou ter que comprar do outro também, ou então não vai ter. Né? Ele consegue mensurar o tamanho do investimento que ele vai ter que fazer da empresa para ter o relacionamento saudável. E aqui a gente passa já para a parte realmente do investimento. Tá? Eu coloquei aqui os principais documentos que são feitos através quando o investidor chega até a empresa, que são adotados e que são os mais comuns de serem feitos. Lembrando que cada caso é um caso, entendeu? Então tem que analisar cada caso, mas esse aqui é um procedimento praticamente comum na questão de investimento. O primeiro documento que se faz quando o investidor tem interesse na empresa, a empresa tem interesse em receber investimento, é chamado term sheet, que é um memorando de entendimento. Vocês não cansaram de ouvir falar de memorando de entendimento, mas é um documento que a empresa faz com o investidor. Nesse documento vai estar previsto o quê? O investidor falando, eu tenho interesse em investir na sua empresa, e a empresa falando, eu tenho interesse em receber seu investimento. Então vamos passar para a negociação, vamos ver se dá para eu investir, se a minha proposta está de acordo com a sua expectativa. A partir desse momento que se passa para a fase de due diligence. O que é a due diligence? É uma auditoria de todos os aspectos da empresa, fiscal, contábil, jurídico, trabalhista, tudo. Relação com fornecedores. O investidor ele vai colocar profissionais da empresa que eles vão tirar uma foto da empresa e ver, a empresa hoje está dessa forma. Tem passivo trabalhista, tem passivo fiscal, tem possibilidade de ter um passivo trabalhista porque não registra funcionários. Ele vai querer ter acesso a todas as informações para saber onde ele está pisando, para onde ele pode investir ou não. O que é muito importante, principalmente para as sociedades, nunca esconda do investidor qualquer informação nessa fase de due diligence. Porque assim, você
em esconder qualquer passivo que você tenha ou possa ter, vai quebrar a confiança do investidor, porque ele vai descobrir em algum momento e aí pode prejudicar toda essa cadeia de investimento que você está querendo fazer na sua empresa. Então, por mais que tenha um passivo, mostre para o investidor, fala, ó, eu tenho esse problema aqui, mas a gente está traçando aqui para sair, o seu dinheiro vai poder entrar aqui para sanar justamente esse problema, a gente poder crescer. Pense que você está do mesmo lado da mesa que o investidor. Ele está querendo investir no seu negócio para ser seu parceiro. Então, você tem que ser bem honesto com ele desde o primeiro momento para ele poder saber que se vale a pena ou não e fazer uma oferta para você para investir. Essa é a grande questão que os investidores têm de problemas, que pessoas tentam maquiar algumas questões, mas é importante ser muito transparente com o investidor para você conseguir o melhor investimento possível para o seu negócio. Porque assim, às vezes, você mostrando isso, o valor do investimento pode ser um pouco menor, mas o investidor vai ter condições de te ajudar a superar esses problemas ou evitar problemas futuros que ele possa identificar, do que um outro investidor que vem e põe muito mais dinheiro e aí você esconde, de repente estoura uma bomba e quebra a confiança, ele vai e tira o investimento de uma hora para outra do seu negócio. Então é importante ter essa relação bem transparente. A partir do momento que fez a due diligence, que viu que o negócio é legal, que o investidor fez uma proposta de investimento, você, é legal, me interessa, está de acordo com o que eu quero, está de acordo com o que a gente precisa, passa para a parte de celebrar o contrato. E os dois contratos mais utilizados, até acho que esse aqui é o mais utilizado, esse aqui é o contrato de mútuo conversível em participação societária, que é o quê? O investidor ele vai fazer um empréstimo com a previsão com 3 opções. A primeira é, ele perdeu o dinheiro que ele investiu, se não der certo. A segunda é, ele recebeu o valor que ele investiu de acordo com a forma de correção e juros que está previsto em contrato. Ou a terceira, ele tem uma opção de fazer parte da sua empresa. Então, ele vai converter o valor desse empréstimo, ou total ou parcial, em participação societária. Ele vira ser seu sócio mais para frente. Então, esse contrato, acho que ele é o mais comum, assim, que é feito de investimento, que ele dá essas 3 opções ao investidor. Aqui, esse contrato de participação de investimento passou a ser mais usado depois da regulação do investidor anjo, porque a lei fala, para ser caracterizado como investidor anjo, precisa fazer esse contrato de participação de investimento. Porque aí ele vai dar a possibilidade de fazer a participação de investimento. Eles basicamente, assim, na prática, acabam sendo muito parecidos, porque o investidor vai colocar um dinheiro e não vai ter a participação direta. Mas no caso de fundos, por exemplo, que já vão ser sócios, eles podem fazer o contrato de participação de investimento já para virar sócio, mas regulando questões do investimento em si. Então, a diferença básica entre eles é que aqui realmente você passa a ter uma dívida contábil lá na empresa, que você vai ter um mútuo, que você vai ter uma pessoa que emprestou um dinheiro para a empresa, e aqui ele vai ser separado na contabilidade, ele vai entrar lá como investidor, como investimento anjo, e vai ser contabilizado totalmente separado do que dos resultados da empresa. Então, basicamente, é essa a diferença, mas na prática se usa mais esse do que esse. E a partir do momento que o investidor entra na sua empresa, você tem que refazer o seu acordo de acionista de cotista, prevendo a entrada dele, prevendo, ou se ele não for participar imediatamente, a possibilidade dele converter a participação na empresa e como vai ficar a partir do momento que ele entrar, ou então se ele já entrar, já redistribuindo as obrigações dentro da empresa para o andamento todo da empresa. Tá? Aqui, por fim, quais são as questões mais relevantes no momento de investimento? O primeiro ponto é você ter em mente que o investidor, na maioria dos casos, ele está entrando, ele está te namorando já pensando no divórcio. Mas isso não é uma coisa ruim, porque essa é a natureza do investidor. Ele está ali, ele quer investir em você, ele quer ver você crescer, ele quer ter o retorno dele, mas ele quer o dinheiro dele para investir em outros negócios também. Então, o investidor quase nunca ele investe em uma coisa só, em uma empresa só. Ele vai atrás de investimentos, ele está sempre atento para identificar outros negócios que ele possa investir para trazer um retorno para ele. Então, se o investidor chegar para você falando, eu quero investir, mas eu estou pensando que vai ter cláusula de saída, como que eu vou sair, como que vai prever a minha saída de investimento, não acho que ele está entrando já de corpo mole, não, é da natureza do investimento, ele fazer isso e ter em cláusulas de saída do investidor, ter a possibilidade de até ter a cláusula de opção de venda, que é que se ele vê que o negócio não tá dando certo, ele vender por um valor simbólico a participação dele para os sócios, só para ele sair. Ele fala assim, não quero essa bucha aqui, eu estou fora. Então, vocês têm que ter consciência de que ele vai
vai querer prever essa cláusula para se resguardar e para ter o retorno dele para investir em outros negócios. A segunda questão seria as cláusulas de confidencialidade. Normalmente em contratos existem cláusulas de confidencialidade, mas em alguns casos de investimento, o investidor ele não quer, ele se recusa a ter uma cláusula de confidencialidade. Você pode dizer, mas o cara vai pegar minhas informações e vai sair divulgando? Não, é justamente pela natureza do investidor. Ele não necessariamente está negociando só com você. Ele quer ter acesso às suas informações para ver se vale a pena investir no seu negócio. Mas ele não tem interesse nenhum, um investidor sério, um investidor que realmente é um investidor profissional, ele não tem interesse nenhum em pegar suas informações e sair passando para os outros. Sabe? Alguns pontos podem ter confidencialidade, se for algum segredo industrial, alguma questão, alguns pontos que realmente não podem sair daquela questão. Mas, em geral, principalmente a forma de organização da empresa, questões de mercado, questões de clientes, ele vai querer ter acesso, ele não vai querer, em muitos casos, não vai querer ter manter essa confidencialidade, porque ele vai ter que usar essa informação para comparar com outras empresas que ele possa estar querendo investir, para ele saber decidir em qual ele vai investir. Então, não se assuste em caso o investidor fala, não, eu não quero assinar essa cláusula de confidencialidade, ou quero alterar para o mínimo possível, porque faz parte da negociação de investimento essa questão da confidencialidade. O investidor não está querendo te passar para trás. Se for um investidor sério, ele está querendo só resguardar que ele vai poder usar isso da melhor forma para fazer o melhor investimento possível. Aí, uma decorrência também da questão do contrato, vem as cláusulas de não concorrência e não competitividade. Isso é muito comum em contratos de investimento, a questão de, durante um tempo, ninguém poder concorrer, eu não competir com a empresa, tá? É bem comum, tem todos os contratos essa questão, mas o investidor normalmente ele não gosta dessa cláusula, justamente por isso, porque ele está negociando. O investidor, o Bernardo e o Leandro vão falar melhor, ele foca em nichos, ele não sai investindo em qualquer coisa, ele foca, eu vou focar em empresas de tecnologia. Então, cara, ele não necessariamente está negociando com você que tem empresa de tecnologia, ele está negociando com outras também, entendeu? E em algum momento elas podem vir a ser concorrentes, o mercado pode levar a ser concorrente, mas não necessariamente ele vai usar a informação de uma para outra, ele está vendo qual que é melhor. Então, essas cláusulas de não concorrência, não competitividade, geralmente assusta um pouco o investidor, então ele fica um pouco pé atrás. Se você brigar por ela, você pode até afastar o investimento. Tem que levar em mente que o investidor está ali, normalmente ele está, o investidor anjo, que é a primeira etapa, ele está ali para te ajudar, ele quer caminhar junto, ele tem mais prazer em ter o retorno, assim, de ver, investir nessa empresa, ela cresceu, do que simplesmente pegar um dinheiro, sair, pôr no bolso e para investir em outra. É uma questão, assim, vocês levam para um lado pessoal, assim, né? É bacana, você investe em um negócio que você realmente vai acreditar. Então, se o investidor chegar e falar, eu não quero essa cláusula de não concorrência, ou não competitividade, ou então vamos restringir ao máximo essa cláusula, também não se assustem, porque é uma opção do investidor, faz parte da natureza do investimento, restringir ao máximo, assim, resguardar os seus direitos também, mas também não impedir o investimento por causa disso. Não tem necessidade, dá para se negociar com o investidor para ficar bom para as duas partes. E a parte final, que eu deixei aqui para vocês, é uma questão bem polêmica que saiu no final do ano passado, que a Receita Federal ela regulamentou as alíquotas de imposto de renda no caso de investimento, principalmente do investidor anjo. Essa instrução normativa da Receita, ela regulamentou. Tem uma discussão bem acirrada sobre a constitucionalidade dessa instrução. Mas, por enquanto, ela está vigente, entendeu? Então, ela tem que ser cumprida, a Receita vai aplicar, e ela prevê alíquotas de 15% a 22,5% sobre o ganho de capital no investimento. E aí ela é progressiva de acordo com o tempo da retirada a partir do aporte. Essas alíquotas também, elas aplicam no caso do mútuo. Ainda vai ter muita discussão sobre essas alíquotas, mas é importante para quem tem interesse em ser investidor ou para quem vai ser investido, sobre o valor de cada uma. O imposto de renda, no caso das empresas, tirando a questão quando o investidor é um fundo de investimento, esse valor tem que ser retido na fonte. Quem tem a obrigação de recolher esses valores é da empresa, não do investidor. Você tem que reter na fonte. E aí é muito caso a caso, vai depender do investimento. Normalmente, como assim, os contratos de investimento anjo não tem a retirada antes de 2 anos, a lei prevê que é no mínimo 2 anos do investimento, no máximo 7, normalmente acaba aplicando essa questão dos 15%, mas pode chegar até 22,5% se ele começar a ter rendimentos de dividendos antes desses 2 anos. Na questão da diferença do mútuo para o contrato de participação, quando o mútuo é feito, quando o investidor é uma pessoa jurídica, é feito através de mútuo, pode ter incidência de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras.
Então pode ser uma questão que pode onerar o investimento, tem que ser discutida também no caso a caso, mas é um imposto que pode ser aplicado. Mas basicamente os impostos que vão ser aplicados são esses, ou o IOF, caso de multa por pessoa jurídica, e essas alíquotas de imposto de renda, que é importante ter bem claro que, na grande maioria dos casos, quem tem que reter esse valor é a empresa, não o investidor. Aí o investidor sobre essas alíquotas, ele vai fazer a valoração do investimento dele. Acho que essas são as principais questões que tinha para trazer para vocês, questões jurídicas. É um tema muito amplo, tem muitas questões de detalhes, para se aprofundar mais em tipos de fundo, tipos de investimento. Essas são as questões principais que vocês têm que ter em mente no momento de fazer o investimento, quais são os contratos, a relação entre os sócios, essas questões de cláusulas de contrato. E lembrando que cada caso é um caso, cada empresa tem uma estrutura, cada investidor tem uma forma de agir, então tudo tem que ser negociado, discutido, as cláusulas, não existe um contrato padrão assim, que vai ser aplicado para todo mundo, cada caso vai ser um contrato diferente. É bom vocês terem uma assessoria contábil, assessoria jurídica, desde o começo, para fazer toda essa estruturação, para ter o melhor retorno, tanto para a empresa quanto para o investidor. Caso qualquer dúvida, qualquer dia, tem um cartão meu ali em cima, tem meus canais de contato também, para o escritório, tem nas redes sociais, o e-mail, o telefone que tem o WhatsApp, e tem o blog do escritório, tem algumas questões sobre questão de formalização já, pode ser legal, pode ser interessante para vocês. Certo, pessoal? Eu agradecer. Novamente agradecer aos patrocinadores que proporcionaram aqui nosso evento.